Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda vez que amamos, estamos sendo inspirados por Deus e vivendo como Jesus viveu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afaste de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O amor, ele não é uma escolha. O amor, ele é influenciado pela presença de Deus. Então nós amamos porque o Senhor está conosco. O amor não é algo que eu prometo a alguém, não é algo que eu declaro, porque eu dependo de Deus para que eu possa amar. O amor não é simplesmente um encontro de duas pessoas, mas o amor é toda a eternidade. O amor vai além dos nossos interesses. O amor é o próprio Deus se manifestando através de nós. Existem dias aos quais nós acordamos inspirados. Tudo que nós fazemos com excelência, sem nem sequer pensar. As coisas, elas fluem. E assim, também quando Deus está conosco, nós conseguimos fazer o bem às outras pessoas, sem medo, sem cobranças, sem esperar nada em troca. É amar simplesmente porque Jesus nos ensinou a isso. E quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, somente assim nós conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. E a nossa vida sem o amor, ela perde todo o sentido. E eu tenho que sempre substituir a palavra amor pela palavra Deus. A nossa vida sem Deus, ela não tem sentido. É por isso que nós nos sentimos perdidos, sozinhos, vazios. Esses todos os sentimentos são da ausência de Deus. E ainda que por algum momento nós tenhamos outras pessoas perto de nós, quando aquela empolgação passa, nós percebemos que ainda nós continuamos sozinhos. E não existe pior solidão que aquela vivida dentro de uma relação. Porque enquanto a gente ainda espera por algo que não temos, nós conseguimos acreditar que o acaso pode trazer algo diferente. Mas e quando nós temos, e aquilo não provoca o sentimento que nós esperamos? Aquilo confunde a nossa cabeça. Porque já não tem mais como culpar, já não tem mais o que fazer, já não tem mais o que ver. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos reconhecer o quanto nós somos pequenos, tolos, carentes, aflitos, ansiosos, o quanto nós temos dependência da opinião das outras pessoas, da aprovação dos outros. E nós precisamos estar sempre inspirados por Deus. Como que eu faço isso? Tudo começa na palavra. Eu todos os dias falo a mesma coisa. Leia a palavra de Deus. Não existe milagre sem fé. Jesus, quando curava alguém, ele sempre dizia: olha, a sua fé te salvou. E o que você está esperando para aumentar a sua fé? Para começar a ler o Novo Testamento? Para permitir que o Espírito Santo te inspire também a amar, a deixar de ser um mendigo que depende do amor e da atenção das pessoas para se tornar o protagonista da sua própria vida. Até quando vai viver na sombra dos outros? Até quando? Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter
certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, nessas palavras de João, ele está nos ensinando exatamente o que essa frase ela tenta nos ensinar, que não existe amor sem Deus e que o amor não é algo de palavras, mas é um comportamento. Se alguém diz, eu o conheço, conhece a quem? A Deus, a Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, mas não obedece aquilo que Deus coloca dentro do seu coração, não consegue deixar de buscar os seus próprios interesses, não coloca a opinião de Deus em primeiro lugar. Você se preocupa tanto com a opinião das pessoas. Deus conhece a verdade e você não se importa com isso. Quando nós mudarmos essa relação, começarmos a nos importar com o que Deus pensa e as outras pessoas que vão procurar o seu rumo, aí a nossa vida ela vai começar a dar certo. Então, se eu digo que eu conheço a Jesus, se eu digo que eu sou da igreja de Deus, do povo de Deus, se eu digo que eu sou católico, evangélico e qualquer outra denominação, mas no meu comportamento eu não vivo como Cristo viveu, olha o que a palavra diz, é mentiroso e não há verdade nele. Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então a verdade só vai existir em nós quando Jesus estiver em nós. E se Jesus é o caminho, eu preciso seguir esse caminho para chegar até a verdade, para chegar até Deus. A religião não é o que eu quero do jeito que eu quero. A religião não é a tradição humana, não é o que eu aprendi quando criança, não é o que um homem me ensinou. É o que está na palavra. É exatamente o que está na palavra, porque a palavra de Deus não foi escrita por homens, mas de pessoas que estavam influenciadas por Deus. E como que eu sei disso? Porque o homem por si só não faz milagre. Se você pudesse fazer milagre, você já tinha feito um na sua vida. Quantas coisas você não deseja e não gostaria que fossem diferentes, mas você não pode fazer nada e sofre por isso. Então o milagre não está em nós, o milagre está em Deus. E a Bíblia conta histórias de pessoas que estiveram na presença de Deus e presenciaram grandes coisas. Você está questionando por que Deus não faz o que você quer? Porque você não faz o que Deus quer. Como que você pode querer cobrar de Deus aquilo que você mesmo não dá a Ele? Dá o exemplo, mostra que você obedece, mostra que você não é um mentiroso, mostra que a verdade está em você. Porque é fácil ficar questionando e reclamando. Sabe onde vai parar as pessoas que fazem isso? Primeiro que elas vão sofrer a vida inteira. E a casa dessas pessoas vai ser um reflexo disso. Porque quem aguenta viver num lugar desse? Quem aguenta viver num lugar onde as pessoas reclamam? Deus, na palavra em Provérbios, ele diz que é melhor morar no deserto do que morar na casa de uma pessoa onde ela só vive reclamando, reclamando e reclamando. E se eu não tolero ficar dentro da minha própria casa, certamente que o bar, que a boca, que a prostituição e os outros lugares, eles vão me receber de braço aberto. Porque enquanto eu tiver dinheiro, eu vou ter uma fuga. O duro é quando o dinheiro acaba, a saúde acaba, a paciência acaba. Aí já não tem mais razão e já não tem mais motivo. E aí? Será que vale a pena mesmo dizer que acredita em Deus e não obedecer a Deus e não conhecer a palavra de Deus e nada? E vai continuar nessa vida até quando? Até quando você vai achar que se as condições financeiras melhorarem, as coisas elas vão melhorar? Se você encontrar alguém, as coisas elas vão melhorar? Se você tiver aquilo que você quer, as coisas... Sempre vai ter problemas, sempre, sempre. O diabo ele não para de trabalhar, ele não para. Você pode sim aumentar a tua carga espiritual a tal ponto de não
ligar mais para essas coisas, mas elas sempre vão acontecer. Sempre vai ter um 7-1, uma bola nas costas, uma palavra, alguma coisa que você não merecia. Mas será que eu estou esperando justiça de pessoas injustas? Será que eu estou esperando a verdade daqueles que não têm o Senhor? Então aqui nós lembramos que nessas divisões vão existir pessoas que dizem a verdade. E não adianta você dizer a verdade a um mentiroso, porque ele nem pode escutar as coisas que você diz. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Porque se nós recebemos o Espírito Santo de Deus e obedecemos o que esse Espírito coloca dentro do nosso coração, ontem nós falamos sobre isso, sobre ouvir a voz do Espírito e obedecer e servir ao Senhor. E é basicamente isso que se resume os mandamentos de Deus. É aquilo que o amor colocou dentro do teu coração, para que o seu poder possa se manifestar através da sua própria vida. Então nós sabemos, quando obedecemos ao Espírito Santo, que o amor de Deus está em nós e que o amor vai se manifestar, porque o Espírito Santo quer o bem das pessoas e não o mal. É assim que podemos ter certeza. O que você tem certeza na tua vida? De nada. O tempo todo é dúvida, é questionamento, é isso ou aquilo, eu não sei o que fazer. E aí vai pedir confirmação. Vai dar aquela rifadinha na Bíblia para ver se Deus fala o que você quer. Se não fala, você abre de novo. Se não, você vai para outro lugar e vai achar um Deus que pregue o que você quer ouvir. Você não quer saber de obedecer. Então, se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer a quem? Ao diabo. E o diabo, ele está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Porque para Deus vir, nós precisamos orar, nós precisamos louvar, nós precisamos clamar. Mas para o diabo vir, basta a gente não fazer isso. Então, na maior parte do tempo, nós estamos conversando com pessoas tomadas pelo diabo. Só que como elas são mentirosas, elas não querem que você perceba. Mas você vê a inveja, você vê a maldade, você vê através de um comentário desnecessário, você vê que deixa se escapar pela palavra. E Jesus, ele diz, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Quando ninguém estiver vendo, eles vão se comportar, o diabo vai tomar conta da vida dele. Quem é você quando ninguém vê? Quem? Então nós podemos ter as certezas que estamos vivendo unidos com Deus quando eu consigo obedecer ao Espírito Santo. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Então a nossa vida se torna um reflexo da vida de Jesus, porque é o Espírito que Jesus nos enviou que está nos influenciando e nos inspirando. Então Jesus, ele pode habitar em todos nós ao mesmo tempo. Assim como se nós estivéssemos dentro de um lugar e alguém passasse com um perfume maravilhoso, todas as pessoas dentro daquele lugar poderiam sentir o perfume. E mesmo pelo fato de uma estar sentindo, a outra não iria sentir menos. Um não rouba o aroma do outro. Jesus é mais ou menos isso. Não é porque ele dá para um que ele tira de outro. O que ele dá em abundância. Então, quando nós vivemos unidos com Cristo, a nossa vida, ela muda, os nossos sentimentos, ela muda, as nossas prioridades, elas mudam. Se você olha a tua vida hoje e ela permanece igual à tua antiga, você não encontrou o Senhor, porque o dia que nós encontramos, nós não somos mais os mesmos. Se antes eu dependia de um psicólogo para me sentir bem, hoje eu só dependo de Deus. Se antes eu dependia de um remédio para dormir, hoje eu só dependo de Deus. Se antes eu dependia de uma bebida para me divertir, hoje eu só dependo de Deus. Se antes eu dependia do amor das pessoas para poder me sentir qualquer coisa nessa vida, hoje eu só dependo de Deus. Se antes eu dependia de algo para me proteger, hoje eu só dependo de Deus. E em tudo aquilo que eu colocar de exemplo aqui, nós só dependemos de Deus. A nossa fé se torna completa, porque é o próprio Deus quem vive em nós. Se a gente continua lá em 1 João 2, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo,
não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos na natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então João, na mesma carta, ele continua nos ensinando. Lembra que eu falei sobre vocês, sobre a família, que Jesus não veio para trazer a paz ao mundo, mas ele veio trazer a espada, ele veio trazer a divisão. Então ele veio nos tirar do mundo. Olha como nós não entendemos. Da mesma forma que nós substituímos a palavra amor pela palavra Deus, qual seria a melhor substituição da palavra mundo? Seria os seus próprios interesses. Seria o diabo. Não amem o diabo. Não amem os seus próprios interesses. Não amem os seus sonhos, nem as coisas que há nele. Então nós não devemos amar ao mundo e nem as coisas que há nele. Então se você fala que ama uma pessoa, se você fala que ama o teu bichinho, que ama o teu trabalho, que ama viajar, que ama, olha a palavra, que ama, que ama, que ama. Então você está pegando um sentimento que define a presença de Deus e está colocando isso em alguma coisa. Ah, mas isso não tem problema. Ah, não tem problema? Vou usar um exemplo meio chulo aqui. Se a gente é casado e eu chegasse, olha, eu tenho tesão pela tua amiga, tem problema eu falar isso? Ah, não, mas você não pode falar isso. Ah, então, quando é do meu interesse, eu não posso falar as coisas. Mas quando é de Deus, parece que nós não precisamos ter zelo. Nas coisas de Deus, não. Deus é amor e Ele aceita tudo. Então, nessa vida, eu amo o que quiser. Eu faço o que eu quiser. E Deus disse, se você ama mais o teu pai, a tua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando a mesma coisa dessa passagem. Não amem as coisas do mundo. Enquanto você continuar tentando amar o mundo, você vai continuar vivendo uma mentira, vivendo uma ilusão. Nada desse mundo nós podemos levar e nada desse mundo ele é garantido. Nós estamos aqui esperando duas coisas: o dia da nossa morte ou o dia da segunda vinda de Jesus. Enquanto isso, nós continuaremos orando e buscando a presença dele para que nós possamos suportar esse mundo. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nós não podemos amar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai amar as coisas, ou você vai amar a Deus, ou você vai amar as pessoas. Nós não podemos amar tudo ao mesmo tempo. Diferente. Se eu amar Deus sobre todas as coisas, aí eu consigo amar todas as coisas que são de Deus. Se eu amar só as coisas baseadas no meu interesse, eu não consigo amar todas as coisas. Porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não posso dar a alguma coisa que eu não tenho para mim. Então já ficou claro? E o que é amar o mundo? É idolatria. Vou falar um exemplo de idolatria. Mãezinha. Mãezinha, ô mãezinha, intercessora, o santo isso, o santo aquilo. Ao invés de pedir para Deus, pede para o santo vai fazer, o coisa vai fazer. E essa loucura. E parece que eu fico pegando no pé, mas está escrito na palavra que não é para amar nada desse mundo e nada que viveu nesse mundo e nem nada. É para amar a Deus. E para viver inspirado por Deus é isso, é só isso. Nada além disso. Mas não. Nós temos, uma igreja, para guiar o povo. Não, está guiando o povo. É contra a palavra? É contra a palavra. Eu queria que vocês fizessem um estudo. Pega a Bíblia Ave Maria, você que é católico, e olha a data da publicação dessa Bíblia. Até 1960, não existia a Bíblia traduzida para a língua nativa das pessoas. Era tudo em latim. Quem que falava latim em 1960? Só os padres. Por que eles faziam isso? Por que teve a reforma protestante? O que foi a reforma? Traduzir a Bíblia para outras linguagens que não fossem o latim.
Mas para que isso? Para que as pessoas pudessem ver que a igreja estava mentindo. E só não vê quem não quer. Só não vê quem não lê. E o próprio livro deles diz o que eu estou te dizendo. Só lê. Lê. Se você não acredita no que eu falo, vai ler. Eu não preciso que você concorde comigo, porque eu não ganho nada com você concordando ou não. Eu não estou aqui servindo os teus interesses, nem debatendo. Eu estou aqui servindo a Deus. Então se algum dia Deus perguntar por que você não ouviu o que ele disse, você fala, porque eu não quis. Porque eu escolhi ser assim, eu sou assim. É a Gabriela, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é assim que eu aprendi, e eu vou ser assim. Tá bom, seja. Vai pesquisar. Por que eles não queriam que as pessoas lessem a palavra de Deus? Para não ver o tamanho da heresia que estava acontecendo. E isso quer dizer que o evangélico é melhor? Não, porque eu não defendo doutrina nenhuma aqui. Eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo a ação do Espírito Santo. E eu sei que Deus vai ter um plano para cada pessoa. Vai ter algo todo especial para cada um. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Então onde está tudo isso? Está dentro de nós. O que eu disse, se você não ora para Jesus mudar a tua natureza, o diabo já está dentro de você se manifestando. Não adianta você entrar dentro da casa de Deus, colocar uma aliança no dedo, não adianta você fazer promessa, fazer intenção, não adianta fazer quaresma, fazer peregrinação, não é nada. Pode acordar, põe o despertador para acordar 4 da manhã, vai ler contar bolinha com o Frei Caneca e volta a dormir. É isso que tem que fazer. É essa religiosidade. Aí você posta uma foto para as pessoas verem o quanto você é religiosa. Só que o quanto não se pode ver Jesus no seu comportamento. Só nas tuas fotos, só nas tuas correntes, mais nada. Cara, infelizmente, eu enquanto ateu, eu não acreditava em Deus, não porque Deus não existia, mas porque as pessoas que diziam que acreditavam, eu não via valor nenhum, porque eram essas pessoas que maltratavam, que desprezavam, que julgavam, que condenavam a todos, inclusive a si mesmo, porque com a mesma severidade que eu julgo, eu serei julgado por Deus. Então primeiro eu tenho que passar pelo crivo da palavra, eu tenho que passar pelo fogo, eu tenho que permitir que Jesus me cure, que Ele remova todo o pecado de mim, para depois acontecer alguma coisa, para esses desejos sair dentro de mim, a vontade de ter o que agrada os olhos, é você ver e querer. Parece que tem lombriga de tudo, não pode ver ninguém tendo nada, que tem lombriga e tem vontade de ter. E vive buscando só o que agrada os olhos. É sempre a estética, é instagramável. Ai, olha o lugar que eu tô, que bonito, que gostoso. O melhor lugar para estar é onde Deus está. E esse lugar pode ser dentro do teu quarto, pode ser dentro de um banco de um ônibus, pode ser dentro de um carro, pode ser no caminho de volta para casa, pode ser dentro de um banheiro, pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar que você possa sentir Jesus é o melhor lugar. Não é o lugar que as pessoas possam ver e elas possam invejar. Orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo, mas do diabo. Então todos esses sentimentos e essa forma de pensar vem do diabo. Se você pensa assim, o diabo está em você. E quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar a reconhecer o diabo. E aí você vai falar, Jesus, eu não quero mais esse cara morando dentro de mim, não. Tira isso de dentro de mim. Sabe o que vai acontecer? Todos aqueles desejos que te dominavam, todos aqueles diabos que te atentavam, tudo aquilo, ele vai sumir da tua vida, vai parecer que nunca existiu. Porque nós não somos mais os mesmos. É Jesus vivendo conosco. É algo santo, é algo maior. Cara, se alguém dissesse essas mesmas coisas que eu estou dizendo lá atrás, quando eu não acreditava em Deus, eu ia achar que era tudo mentira. Mas como eu vivi todas essas coisas e vi, eu sei que isso existe. Então se isso parece um tanto descolado, eu vou te dar um conselho. Leia a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda, continue lendo. Porque vai chegar uma hora que você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na tua vida. Você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento que você nunca sentiu na tua vida. Você vai sentir que a tua vida ela está completa, mesmo sem que nada novo tenha acontecido.
E aí você vai perceber que todas as vezes que você abre a Bíblia, que você ora, que você ouve louvor, essa sensação vem. Porém, todas as vezes que você se afasta disso, essa sensação ela vai embora. E eu só pude perceber tudo isso que eu estou falando porque eu escrevia poesias, porque eu tinha depressão. E quando eu escrevia poesia, eu sempre escrevia o que eu sentia. E como eu não acreditava em Deus, os meus sentimentos eram sempre negativos. E foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com Jesus através da palavra, através das coisas, a conversar com Deus, e eu ia escrevendo as poesias, e eu vi que as minhas poesias elas estavam mudando. Dos 15 aos 27 escrevendo tristeza, dos 27 para frente escrevendo coisas diferentes. Deus existe. Deus salvou a minha vida. Deus mudou o meu coração. Deus tirou tudo aquilo que eu era e mudou os meus sentimentos. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então tudo aquilo que é do mundo, que é do diabo, passa. Por isso que os teus planos, eles quase dão certo, quase conseguem. Você quer viver de quase até quando? Você quer viver a eternidade? Você escolhe. Quer servir a Deus ou quer servir ao mundo? Quer servir a Deus? Quer continuar nas mesmas insistências? Eu não posso viver a vida das outras pessoas. Por mais que eu sei o que pode ser o melhor, baseado no que eu acho para as outras pessoas, eu não posso viver a vida delas. E o meu papel aqui não é esse. O meu papel é ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho do Senhor. Isso é amar. É apresentar Jesus pelas pessoas. Não porque elas vão me dar retorno financeiro, mas porque isso vai mudar toda a vida. Não apenas a dela, mas da casa dela, da família dela, do trabalho dela e de tudo. E principalmente a própria vida. Por que viver sofrendo? Por que continuar insistindo nas mesmas coisas com as mesmas insatisfações? Não existe ninguém no mundo que é satisfeito por ter as coisas do mundo. Porque sempre vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a questionar. Se fosse assim, nós não teríamos artistas morrendo de overdose. Nós não teríamos essa idolatria pelas pessoas como se elas fossem um sucesso. Se você vê alguém mentindo, sai de perto dessa pessoa porque ela está tomada pelo diabo. Se você não ouvir o nome de Jesus da boca da pessoa, porque é impossível uma pessoa estar tomada por Deus e não citar um versículo da Bíblia, uma passagem da Bíblia ou qualquer coisa, porque essa pessoa ela está junto com Cristo. E ela vai glorificar e exaltar o Senhor em qualquer conversa, em qualquer oportunidade. Amém? Toda vez que amamos, estamos sendo inspirados por Deus e vivendo como Jesus viveu. Que o Senhor, Ele possa nos perdoar, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abra os nossos olhos espirituais, que nós podemos reconhecer que toda atitude que nós temos de amor e tudo aquilo de bom que nós fazemos é graças a Deus. Nós somos pessoas que não valem nada. Nós estamos tomados pelo diabo. Se você quiser tirar isso da sua vida, é através de Jesus. Jesus, palavra de Deus. Porque a nossa fé, quem vai nos salvar quando nós praticamos aquilo que Jesus coloca dentro do nosso coração. O amor de muitos vão se esfriar, mas o nosso não. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.